Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos essa noite, mais uma live aqui com vocês. Meu nome é Jaqueline Ricifrá, eu sou advogada previdenciarista e hoje a conversa vai ser com um colega. Nós vamos falar sobre o direito ao conhecimento. O convidado de hoje é Dr. Marcos Paulo. Então, bem-vindo ao meu marido Elias, como sempre presente. Obrigada pela participação, pelo apoio de sempre. Bom, então hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Paulo. O Dr. Marcos Paulo tem um currículo assim invejável. Boa noite, Elias, como vai? Trabalhando e prestigiando a live da esposa. Isso mesmo, muito bom, parabéns. Bom, gente, hoje eu estou muito feliz, como sempre, né, com todas as pessoas que eu trago aqui para poder conversar, pessoas que eu trago aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês que me seguem aqui no canal. Vocês sabem, me acompanham, eu sou advogada, eu atuo na área do direito previdenciário, mas eu gosto também de conversar com pessoas, eu amo conversar com pessoas e trazer assuntos aqui para vocês que possam interessar na vida de vocês, na construção do conhecimento, na construção de comportamentos. Afinal, quando a gente fala em direito previdenciário, nós falamos em planejamento futuro, mas um planejamento futuro que começa desde já. A partir do momento que nós adquirimos conhecimento, existe aí um poder sendo adquirido, um poder de poder é ótimo, né? Mas um poder para poder mover-nos, para construirmos os nossos, realizarmos os nossos sonhos, as nossas perspectivas aí de vida para o futuro. Então hoje a gente fala muito de planejamento de tudo, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário, planejamento de sucessões. Então na semana passada eu trouxe aqui para vocês esse tema de planejamento de aposentadoria. Mas como nós estamos na última semana do mês de outubro, onde nós comemoramos o mês dos professores, nada melhor do que trazer aqui para vocês um professor. E o Marcos Paulo, gente, o currículo dele tem que abreviar, porque senão a gente não consegue falar tudo. Boa noite, Osana. Seja bem-vinda. Bom, o Dr. Marcos Paulo Bianchini, gente, ele é bacharel em Direito, mestre em Direito Público. Ele é doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, é advogado militante, especialista em Direito Penal. Ele é especialista também em Direito Processual Penal, especialista em Direito Constitucional e especializando em Direito na Faculdade Pitágoras. Ele é o coordenador do curso de Direito da Faculdade Pitágoras aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou convidá-lo aqui já para nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Olá, Marcos Paulo. Minha amiga Jaqueline, boa noite. Minha amiga Osana, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos aí, os amigos que vão chegar e já estão chegando, né? Estão chegando aí. Boa noite a todos que estão chegando. É isso aí. É muito prazer, viu, gente? Obrigada pela presença. Eu sou Fala, Jaqueline. Para quem não me conhece, sou advogada, atuo na área do direito previdenciário e já conheço o Marcos Paulo há um tempo. Na verdade, eu roubei o Marcos Paulo de uma pessoa, que também é muito importante para mim, que é a minha irmã Osana. É isso daí. Minha irmã Osana. Como é que você está, Marcos Paulo? Tudo bem? Tudo tranquilo, minha amiga. Graças a Deus. Rompendo a cada dia. A Osana tá aí, ó, a Amandinha tá aí. E aí o pessoal vai chegando. Presente Marlene, boa noite, obrigada pela presença. Bom, Marcos Paulo, não quero demorar muito para começar o nosso bate-papo, porque eu acho que ele vai ser assim, muito rico. Vamos lá. Eu fiquei até muito nervosa, né, por você, né, agradeço por você primeiramente ter aceitado esse convite, de participar desse bate-papo, dessa conversa. Eu amo aqui trazer pessoas diferentes para a gente conversar, trocar ideias aqui, poder colaborar aí com as pessoas que gostam de adquirir conhecimento.
E eu li aqui o seu Isso daí. currículo, né? Li aqui o seu currículo. Antes eu li, o queixo caiu no chão, aí eu tive que pegar e botar no lugar de Nada. novo. E eu te apresentei aqui, mas gostaria que você falasse um pouquinho de você, uma apresentação aí para as pessoas te conhecerem. Bacana. Bacana. Então, meu nome é Marcos Paulo Andrade Bianchini, eu sou advogado militante, né? Sou formado em Direito, também sou teólogo também, professor de teologia, é, sou especialista em Direito Penal, Processo Penal, em Direito Constitucional, e estou fazendo agora uma especialização em Direito Processual Civil Contemporâneo, sou mestre em Direito Público, né, especialista na administração pública, e estou aí concluindo meu doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. E além, né, dessas funções, né, desses títulos acadêmicos, graças a Deus, eu estou coordenador do curso de Direito da faculdade agora, Anhanguera, chama Anhanguera agora, Pitágoras agora em Anhanguera, ali da Avenida Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte, né? E também sou professor dos cursos de pós-graduação e graduação. Mas o mais importante de tudo, o maior título que uma pessoa pode ter na vida é de servo. É o que a minha mãe me ensinou desde pequenininho. Quem não vive para servir, não serve para viver, como ela diz. Então, acima de tudo isso, sou amigo, sou pai, sou marido, apaixonado, Entendo. né? E estamos aí. É, Isso aqui é Anthony. É por isso que eu gosto de trazer vários assuntos aqui, porque nós não somos uma coisa só, né? Nós somos uma É variedade de verdade. coisas. Principalmente quando se fala de conhecimento, né? Que o conhecimento ele vem de diversas formas, diversas áreas, né? E aí eu queria que você falasse, introduzisse esse bate-papo, né, a princípio, aí falando justamente dessa diferença que hoje você tem toda essa carga de conhecimento, né, que você adquiriu aí ao longo da sua vida, né? Você citou aí sua família, lógico que os valores vêm de lá, né, para você É ser o que é verdade. hoje, a pessoa que você é hoje. E aí, como é que é ser aluno de curso de Direito e hoje você voltar, né, às salas de aulas do curso de Direito como professor? O que mudou na sua vida, sua visão aí? O que você traz aí para a gente a respeito desse É uma, assunto? olha só, Jaqueline, eu tenho, assim, algumas décadas de idade, né? E eu li um livro uma vez do Max Lucado, e ele, usando até uma alegoria, ele fala que todos nós chegamos aqui na vida com uma mala. E que ao longo da vida nós vamos desarrumando a mala, porque nós trazemos com a gente certas habilidades que são peculiares, são inatas a todos nós. Uns têm a habilidade de desenhar, outros de pintar, outros de falar, outros de escrever. Isso é uma impressão digital de Deus mesmo, que Ele coloca na nossa vida e fala, olha, você existe para essa determinada missão. E feliz é o homem e a mulher que descobre o propósito pelo qual ele existe. A missão, né, que foi incumbida a ele. E essa missão, especialmente a mim, que você perguntou, eu me realizo na docência. Eu me realizo na docência em todas as dimensões, assim, imagináveis, né? Mas eu digo sempre que eu estou professor, porque eu sou o mesmo advogado. Então, assim, o meu grande chamado é a advocacia e a advocacia, ela fez completa diferença na minha vida, né? E quando eu era ainda pequeno, jovem ainda, visitando as unidades prisionais aqui em Minas Gerais, que outrora eram inclusive administradas pela Polícia Civil, né? Quando eu cheguei na porta justamente, quando eu cheguei na porta de um presídio, eu senti aquele cheiro, né, daquelas vidas humanas ali, encarceradas, acumuladas dentro do cárcere. Até hoje essa percepção não saiu da minha cabeça. E ali eu não era nem adolescente ainda, né? Fazendo um trabalho religioso de atendimento, que não cheguei nem a adentrar na unidade prisional, senti o cheiro, senti aquele ambiente, e dentre os vários ramos do direito, né, que existe a militância possível, e quando eu falo advogado militante, é que eu faço da advocacia não somente um meio de sobreviver, de ganhar o pão de cada dia de forma digna e honesta,
militância da advocacia, ela diz respeito, Jaqueline, justamente a defender essa instituição que é sagrada no Estado Democrático de Direito, né? Porque a advocacia é indispensável para a administração da justiça. Sim. Então, quando eu me encontrei no direito, foi o direito penal como um imã me atraiu. Hum. Então, eu me realizo como advogado criminalista, sim, defendendo as liberdades individuais, os direitos e garantias fundamentais, um processo justo, um julgamento justo, né, uma pena justa, né, em eventual condenação. E eu me realizo de uma forma assim plena através, por meio, né, dessas funções profissionais que Deus me deu, né? A advocacia e a docência. E elas se retroalimentam, né? Elas se retroalimentam. A Sim. docência, ela me leva a uma formação continuada mesmo, né, ainda mais em decorrência aí da grande inovação legislativa, onde está o direito está a sociedade, onde está a sociedade está o direito, né? Então a sociedade muda, a legislação muda. Então isso nos leva a estudar bastante na parte acadêmica, na docência, o que contribui muitíssimo para a advocacia, né? Que a gente Uhum. fica, né, antenado aí, atinente a todas essas mudanças, seja legislativa e de entendimento também dos tribunais superiores. Mas é isso aí, meu amigo. Acho que eu respondi a sua pergunta. Bacana, foi sim respondida. Eu até prestei atenção no que você falou, porque eu também, quando eu saí da faculdade, eu tinha uma visão assim um pouco, né, muito limitada. Às vezes você quer fazer concurso, você vê o curso de direito apenas para o concurso, né? E eu fui fazer também um trabalho voluntário na pastoral carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu também fui visitar presídios. E aí eu comecei a mudar um pouquinho a visão um pouquinho da visão que eu tinha com relação, né, ao processo ao penal, né, a questão do preso, da pessoa que está presa e que não pode ser cerceada de demais direitos, né, ela tem cerceado ali o direito de ir e vir, mas não os demais direitos, né. Então, eu mudei muito e aprendi até infinitas coisas, porque no início da advocacia eu morria de medo de falar em público, morria de medo de falar em público, né? Eu até tinha conversado com você antes, que eu ia comentar isso com você nessa live, porque eu acho que no curso de Direito tem muito isso. A gente é ótimo, porque eu entendo que aprender filosofia, estudar filosofia é importantíssimo, né? Você pensar, vou só colocar aqui para não perturbar aqui, só um minutinho. E, mas a prática também, ela, quando você vai atuar, vai ali encostar no balcão ali das secretarias, né, da justiça, é que você aprende mesmo a lidar no dia a dia. E eu tinha muito medo de falar em público. E um dia eu tive que participar de uma assembleia, de uma audiência pública na assembleia, e lá eu tive que falar. E eu falei, nossa, meu Deus do céu, e agora? Mas foi bom. Foi bom porque menos medo de fazer audiências, né? Que eu tinha morrido de medo. Então, a pastoral carcerária, um trabalho, através de um trabalho voluntário, eu consegui me desenvolver mais como advogada. E eu queria te perguntar isso, como é que está dentro, assim, como é que você vê hoje o curso de Direito, nessa preparação do aluno para a prática jurídica? Assim, Jaqueline, teve certa vez que uma mãe chegou perto de mim e perguntou, olha só, a partir de qual é o momento da gestação que eu tenho condição de conversar com meu filho e tal, e ela falou assim, eu perguntei para ela, quantos meses que você já tem de gestação? Quantas semanas? Falou, aproximadamente 3 meses. Eu falei com ela, já perdeu 3. Então, eu costumo utilizar, inclusive esse fato que aconteceu comigo na sala de aula. Sentou na academia, no banco de direito, desde o primeiro dia, já tem que se preparar, né, e pensar que ali são advogados em formação, são juízes em formação, promotores, delegados em formação. E desde o primeiro dia, eles têm que ser desafiados, expostos à realidade profissional, para adquirir as competências ao longo da formação, que a gente pensa que é muito tempo, 5 anos, mas não é, passa muito rápido, né? Ao longo da formação, eles serem desafiados, expostos aos desafios, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, da advocacia, da lida forense mesmo, né? Das carreiras jurídicas, e para que ele adquira
ali as competências necessárias para ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho, né? Então, Sim. elas são, para você ter ideia, eu estava aqui atualizando o meu currículo, né? E só esse ano, até o presente momento, nós temos mais de 560 produções científicas que foram orientadas com os alunos. E Uhum. produções científicas, que são resumos expandidos, publicados em anais de eventos, que eles são desafiados a fazer a elaboração, produzir e também defender oralmente praticamente em todas as minhas aulas, em todas as aulas do curso que eu sou coordenador. Então, essa questão de falar em público, a questão do estudo, a leitura, isso tudo é uma questão de hábito. Quanto mais você faz, mais treinado você fica. Então, esse é o nosso desafio, né? E graças a Deus que os nossos alunos são espetaculares no sentido de entenderem. Eu muitas vezes falo com eles, olha, quando a gente é pequeno, a mãe fala que a gente tem que comer jiló, tem que comer quiabo, brócolis, né? E depois quando a gente chega e adquire uma experiência, a gente fala, olha, agora eu entendo porque minha mãe, ela me educava dessa forma, né? Me orientava dessa forma. E eu falo com eles, a mesma coisa é no curso de Direito. Então, muitas vezes eles são muito desafiados e não são um pouco desafiados, são muito desafiados, mas eles entendem o propósito. Sábado agora, nós tivemos um momento de uma feira científica maravilhosa, grandiosa, e eles puderam fazer a defesa dos trabalhos que eles elaboraram para milhares de pessoas. E aí, a cada apresentação, eu falava, olha, você está no 5º período? E eles falam, não, professor, estou no 2º, estou no 3º. Então, a gente vê que o resultado o resultado é benéfico e eles entendem isso. O que torna aderente à metodologia no sentido de eles se engajarem e realmente terem sucesso na vida profissional. Então, são esses desafios que nós oportunizamos aí os nossos queridos docentes, né, os acadêmicos do curso de Direito, para que eles sejam profissionais que arrebentem a boca do balão sempre. E enfrentando os medos, então, né? Com certeza, né? Quanto mais Enfrentar, esforço, né? Desafios. O advogado é isso. Quanto mais mais resilientes. É isso daí. verdade. Tem até uma frase, né, que fala que a advocacia não é para os fracos, né? É verdade. Não é profissão para covardes. Isso para covarde. É isso daí. Ótimo. E aqui, mas assim, e os desafios para o professor? Hoje, com tanta informação disponível aí, hoje nós temos o Google, né? Há uns anos atrás, eu lembro que para estudar, eu tinha que ir longe para poder pegar um livro emprestado da biblioteca pública, na Praça da Liberdade. A gente comprava enciclopédia britânica. Às vezes eu nem comprava, às vezes eu não podia, eu pegava emprestado, Barça, né? Que não podia ter a enciclopédia toda, completa. Depois passou para CD, ROM, videocassete, CD, disquete. Então, e hoje, que o aluno tecla lá no Google e tem a resposta. Então, a gente tem uma memória hoje na nuvem disponível para o aluno. Como é que, eu até falo, não sei se é uma palavra que eu inventei, capital intelectual, capital inteligência, que é você saber utilizar essa informação que está disponível hoje tão facilmente. Como que o professor lida com isso hoje? É um desafio, né, Jaqueline? Porque você ser professor há alguns anos atrás, em que o acesso à internet era limitado, era restrito, era uma forma, né? O professor, literalmente, ele continua como autoridade na sala de aula. Mas era mais tranquilo. Hoje não, você está lecionando e o aluno está ou com laptop, né, o notebook dele ligado, com o próprio smartphone, né? E ali ele lança aquela dúvida no Google, aparecem inúmeras questões né, resultados da pesquisa, e aí ele chega e te confronta. Fala, e aí, professor, mas aqui está falando isso. E aí vem uma grande diferença, que eu sempre explico isso para eles, né? E deixo isso aqui claro para todos aqui no nosso bate-papo. Vai ficar gravado esse bate-papo? Fica gravado ou não? Ah, bacana. Eu gosto de deixar gravado quando tem convidados. Vai depender do número legal.
Mas eu Então, faço corte, né? De qualquer forma, eu lanço cortes aí durante a semana do bacana. bate-papo, Então, o tá? que acontece? Existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. Porque a Sim, informação é uma organização de dados e nós somos bombardeados a todo momento com informações. Agora mesmo existem algoritmos trabalhando, inteligência artificial, que ela vai analisando os nossos hábitos, os nossos gostos, para nos encher de informação, de produtos e instigar até mesmo o nosso consumo, né? Então, informação não é conhecimento. O conhecimento é quando existe literalmente um corte epistemológico. É quando você pega e entende determinada teoria ou pega essa teoria como uma lupa, como uma lente, e você começa a tentar interpretar a realidade por meio dessa teoria. Mas primeiro você tem que apreender a teoria, entender a teoria, absorver ela, e aí você, a partir desse momento, conjecturar na interpretação da realidade por intermédio de uma teoria. Aí vai gerando conhecimento. Conhecimento científico, como diz Karl Popper, ele é falseável, ele agora se mostra mais resistente a testes de eliminação de erro, mas pode ser substituído por outro, é por isso que é bom o conhecimento científico, o conhecimento ele ser exposto para a comunidade, para que ele seja destruído mesmo, para que a gente, como diz Karl Popper, é um grande filósofo, viu, Jaqueline, que inclusive a gente usa ele muito no direito, ele fala, morram as nossas teorias, mas não morra nós. Não, não, justamente, as nossas teorias podem e devem morrer para que o ser humano permaneça vivo. Isso é conhecimento, né? Então, como eu sempre falo com eles, muitas vezes, eles devaneiam, né, em uma questão, na resolução de determinado problema que eles são expostos, eu falo, olha, não precisa elocubrar muito. Pegue a teoria, faça um corte epistemológico. Qual o seu marco teórico? É isso daqui? Então, trabalhe com ele. Vai para concurso público? Pegue o edital. O edital é a lei do concurso. Lá no edital está falando, olha, nós vamos trabalhar com Celso Antônio Bandeira de Mello, Maurício Godinho Delgado. Pega aquele corte ali, aquele marco teórico, e aprofunda nele. Por quê? uhum, Se você ficar ao léu, né, nesse mar de informação, você não consegue gerar conhecimento. Então, é interessante nós nos atermos, nos agarrarmos no conhecimento científico, que é experimentado, que é reproduzido, que pode ser testado, que é verificável, que é auditável, né? E você pega o conhecimento mesmo científico e você, como membro de uma comunidade acadêmica científica, você gera mais conhecimento, né? Experimentando, aplicando, metabolizando todas as teorias, principalmente a gente das ciências sociais aplicadas, né? E qual o grande problema da informação? A informação não é conhecimento, porque, olha só, hoje nós vivemos uma avalanche de fake news. uhum, Então, sim, existem caminhos que parecem direitos para o homem, mas o fim deles é a morte. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse filtro, e principalmente senso crítico, que quando uma informação chega para a gente, assim, se abstraindo completamente toda a ideologia política que a gente vive, mas fake news é uma coisa. Nós temos aí um exemplo que inclusive está até sendo. Existe uma dramaturgia atrás desse evento, de uma mulher que foi acusada de abuso sexual e era uma fake news e ela morreu. E ela sim, morreu, ela foi linchada, né? Então, essa questão de informação é perigosa. Apesar de vivermos em um período, né, em uma era de grande quantidade de informação, volume gigantesco de informação, a gente tem aí um déficit muito grande no senso crítico, né, que gera o verdadeiro conhecimento, que é essa habilidade de associar prática com teoria e colocar as coisas para acontecer. sim. Então, é isso daí. Você falou certo. Quando você busca só informações de forma superficial, você não adquire conhecimento, né? Mas assim, aí eu vou para um outro caminho, que eu acho que é interessante também, que é artes. Eu gosto muito de arte, gosto muito de ouvir música, gosto muito de ler. E eu acho que isso tudo vem construir o que eu sou hoje. Tudo que eu escolhi para ler, tudo que eu escolhi de música para ouvir. Eu sei que existe. Aí tem que você falou a diferença de formação e conhecimento. Existe o entretenimento
né? Que às vezes a gente até busca lá no celular, às vezes você fica horas lá, né? Só vendo besteira para você se entreter. Né? Mas tem também a arte, que hoje, eu dou um exemplo, eu gosto muito daquela figura Pietá, não sei se você conhece, que é a Maria segurando Jesus nos braços, que ela fica lá na Basílica de São Pedro. Eu amo essa escultura. E eu vejo ali uma imagem assim muito forte da presença do Cristo, o que ele representou para a humanidade, né? A gente falando de conhecimento. E eu, quando estive uma vez em Madrid, no Museu Rainha Sofia, tinha lá Guernica, não sei se você já ouviu falar de Picasso. É um quadro enorme, tem uns 10 metros de altura, 7 metros de largura, e lá ele representa uma guerra civil que aconteceu na Espanha, que acabou muitas pessoas morrendo, né? Por questões políticas que existia de rivalidade na cidade, né? Você comentando isso me lembrou essa situação, porque eu pensei assim, como que as coisas vêm e voltam? Porque quando o Picasso pintou esse quadro, ele quis fazer um manifesto contra a violência, né? E o quanto que o conhecimento nos ajuda a ter um senso crítico, às vezes, para resolver as questões no diálogo, para se obter o senso comum, e não através da violência. Você acha que isso acontece, às vezes, porque o conhecimento não é democrático? É porque falta muitas vezes educação mesmo, né? Se você perguntar para mim qual que é a solução para os problemas estruturais do Brasil, eu sugeriria, né, uma solução. Tudo passa pela educação. Então, enquanto nós não tivermos um acesso à educação independente do berço, gerando oportunidade para todos, a gente vai literalmente testemunhar uma sociedade, né, que se rende à manipulação, né, de, né, quem quer que seja, né, em qualquer área do conhecimento e dimensão da vida, né? Então, é a educação que forma o senso crítico, que nos empodera, e o que falta hoje para o Brasil, hoje, para trazer um remédio mesmo para essa desigualdade social, passa pela educação. Então, enquanto a gente, né, infelizmente, eu estava num curso de doutorado, e aí foi dito lá, nós somos a elite dos acadêmicos do Brasil, nós somos a elite. E aí, né, eu pedi a palavra e falei, olha, eu digo para vocês uma coisa, eu não sei se isso aí traz algum orgulho para alguém aqui, mas isso me traz vergonha, porque eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade. Então, nós temos essa missão, justamente de tornar acessível a educação, porque a educação é quem dá oportunidade. E como diz Ronald Dworkin, todos devem ser tratados com igualdade de oportunidade e consideração. Então, a educação traz isso para a gente. Mas você falando de arte, Jaqueline, eu tenho um grande amigo lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, chamado Gilberto Luiz Alves. Ele começou comprando alguns quadros. Hoje, literalmente, ele é o curador de um acervo imenso de obras de arte. E aí, quando ele tinha no acervo dele 500 quadros, há muitos anos atrás, ele, numa entrevista, perguntaram para ele, o que representa uma obra de arte para você? Por que você tem tantos quadros? E olha que ele está fazendo uma exposição dos quadros dele, né? Ele falou assim, as pessoas não colecionam livros? E ali o livro não tem conhecimento? Então, eu coleciono quadros. Porque um quadro, uma obra de arte, ela é resultado de uma percepção do artista, de uma relação social que aconteceu naquele momento. Então, quando eu vou em determinado lugar ou olho para determinado momento histórico no passado, eu vejo nos artistas a percepção, o olhar humano sobre as relações sociais acontecidas naquele momento e, com isso, foram eternizadas em uma obra de arte. Aí eu consigo interpretar. Tanto é que ele estuda as relações sociais, o homem,
por meio da obra de arte. Né? Seja ela indígena, seja ela, né, moderna, contemporânea, os artistas de determinadas regiões que traduzem como aconteceu a ocupação regional, conhecendo ali o seu próprio quintal. Então, minha homenagem aqui nessa live é ao meu professor e amigo Gilberto Luiz Alves. Então, é isso daí, Parabéns. essa obra de arte legal mesmo. Pois é, então fui feliz na colocação aqui, te fez lembrar do seu amigo. Eu vejo muito Demais, isso. E eu demais. entendo. Você lembra uma época que tinha uns rolês do pessoal que vinha de comunidade, queria frequentar os shoppings e teve um movimento nesse sentido, as pessoas saírem da sua área, que às vezes eles, não sei se eu posso dizer se eles são fadados a continuarem ali, mas sair do seu meio para conhecer outros lugares. Eu tive uma época na minha vida que eu só queria viajar, só queria viajar. Eu fui fazer faculdade mais tarde, mais velha por conta disso. A Rosana está aí, ela é testemunha. Consegui ir adiante. E hoje, como advocacia, na advocacia, eu também busquei afunilar o meu trabalho justamente para aprofundar no conhecimento na área do direito previdenciário. Mas é igual você falou, o estudo tem que ser constante, até mesmo nós, como advogados, a gente tem que ter aquele estudo constante, até porque as coisas mudam, as situações mudam, e até o tipo de prestação de serviço que você oferece para o cliente também muda. Né? Ela falou, não, mas o direito previdenciário já não tem mais espaço, a advocacia não tem espaço para mais ninguém. Gente, mentira, isso é mito. A gente podendo oferecer uma boa consultoria, um bom trabalho para o cliente, sempre se atualizando, não vai faltar mercado para um bom profissional. É Eu verdade. também penso, não sei se você concorda, porque você também advoga. Como é que você dá conta de dar aula, advogar, Advogar, ser marido, ser pai, ser filho. E está aqui também a minha amiga Ríndala. Minha amiga Ríndala também, ela é minha colega lá do doutorado. É a mesma aí, Ríndala. O que Pois dizer? é, doutorado, olha que loucura. A gente tem que fazer isso. É igual a minha colega. Você, Osana minha quase, colega Ríndala, Osana. Osana quase enlouqueceu a família toda fazendo mestrado. Imagina você dando aula, divulgando, fazendo doutorado. Ainda coordenador de um curso. Como é que você dá conta? Então, Conta assim, o é um segredo desafio. da cabeça. Isso é um desafio. Mas é uma coisa certa. Tem um fator que nos impulsiona muito grande. E o nome desse fator chama-se sonho. Quando a gente sonha, a gente tem que literalmente fazer acontecer, né? E trabalhar por aquilo. Então, eu sempre tive o sonho de poder contribuir com as pessoas na transformação de futuros. E, assim, a pós-graduação, a própria graduação que Deus escolheu para mim, né? Que Deus me colocou nela. Então, tudo isso eu consigo deixar a minha contribuição na vida de cada pessoa que eu me relaciono. Então, isso daí que é muito legal. E quando você tem um sonho, aí, poxa, não existe barreira. Não existe, né? Jane, E o sonho se torna objetivo e você persegue aquele objetivo e vê o seu sonho realizado. Então, é isso daí que nos motiva, muitas vezes cansado, muitas vezes na madrugada, né? A Osana que está aqui, que é minha amigona, pode falar isso, a minha esposa que está aqui, a Solange também, a Ríndala que está aqui, você. Nosso trabalho é muito solitário, a gente passa muitas horas sentados, pesquisando, né, investigando, experimentando, testando, revalidando, validando os resultados. Então, assim, e o que nos motiva é justamente, né, aquela conquista que você traçou como objetivo para a sua vida, né? E no meu caso, assim, em especial, eu falo que é literalmente antirracional, né, antilógico, pelo seguinte sentido: uma pessoa que é negra, né, vem de uma família humilde, quando ela vence o sistema, ela literalmente ela vai contra tudo, né? Joga por terra muita coisa. Então a gente traz aqui o sonho de inúmeras pessoas, centenas de pessoas, né? Os nossos antepassados. Então é isso que nos move. É isso que nos move. Chama-se mobilidade social, literalmente.
né, a gente vai ascendendo, isso tudo por intermédio de uma coisa tão maravilhosa que mudou a vida de todos nós, que é a educação. É isso daí. Ana. Ô, gente, vão colocando coraçõezinhos aí, que o papo tá muito bom. Quiserem fazer perguntas também, podem fazer, fiquem à vontade, tá? E eu queria te elogiar a respeito disso também, né? Falar que o sucesso é irracional, ele não é racional, então. Porque pensando bem, você às vezes deixa de estar com amigos, de estar com a família para estar estudando, não é verdade? É Sempre tem que fazer verdade. escolha, parte E assim, pé. eu quero fazer uma homenagem para todas as mulheres aqui, assim, Jaqueline, porque literalmente não é querer falar que um é melhor do que o outro, mas literalmente vocês são muito melhores do que nós, muito, mas muito, muito mesmo, né? Muitas vezes com um menino pequeno, né? Até numa situação social em que vocês foram postas. Então, assim, se para o homem isso é desafiador, para vocês é muito, muito mais. E o que mais me alegra é ver que, por exemplo, numa sala de aula, eu tenho lá quase 70, 80% de mulheres estudando. Então, a gente vê esse empoderamento mesmo que acontece, né? Então, realmente, eu quero fazer essa homenagem justa aqui. Se é desafiador para todos nós, para vocês é mais desafiador ainda e vocês fazem muitíssimo bem feito. Arrebento. Obrigada. Solange, ela foi sua aluna? Olha, a Solange, você acredita que ela foi minha aluna na pós-graduação? Eu É? estava, eu estava lecionando a aula, né? Uma pós-graduação em EAD, estava falando lá sobre direito penal, ela é pós-graduada, ela é especialista em direito penal, processo penal. E aí ela falou, olha aqui o meu professor, era eu. Então ela foi a minha aluna na pós-graduação. A Adriana, sabe essa Adriana aí? Vou dar um testemunho dessa Adriana. Essa Adriana, ela chegou para mim e falou, professor, não vou dar conta de estudar, não. Hoje é uma das melhores alunas que eu tenho. E ela é Parabéns. mãe, ela viveu, né? Como todos nós vivemos, né? Quando a gente fala Uhum. vida, a gente está falando vitórias, conquistas, momentos felizes, mas também perda, momentos tristes. E a minha amiga Adriana, ela é uma vencedora, assim como todos nós somos, nós vivemos, né? E ela, apesar de todos os desafios que ela teve, ela é uma vencedora. Uma das melhores alunas que eu tenho. E certamente vai ser uma profissional, né, excepcional do direito. Sim. Parabéns, Adriana, pelo esforço. Vale a pena, viu? E cada vez Perfeito. mais sucesso para você, para todo mundo que está aqui nessa live. Gente, a gente está caminhando para o final da live, mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre família. Qual o papel da família também na produção de conhecimento, né? Como é que você está com os filhos? Porque eu sei que você tem... São 2 filhos, né? Dois Já filhos. passaram pela adolescência? Olha, um forma agora no curso de Direito lá na Faculdade Milton Campos, ele forma em Aham. dezembro, e o outro forma no dezembro do ano que vem, curso de Direito também. Tudo bem? Então, e o pessoal é pesado, hein? Família de juristas. Bacana, viu? A Solange, a mãe, os meninos. E sua Então, vida na teologia? Como é que você a, também a dá teologia, aula? não, na questão da docência da teologia, eu não estou atuando, né? Mas a teologia, assim, ela faz parte de mim, né? Então, o Sim, conhecimento mesmo, teológico, isso daí moldou meus valores, a minha forma de enxergar a vida, né? Então, essa questão é uma questão sempre presente na minha vida, sempre sim. mesmo. Você é pastor? Sou pastor, sou pastor, De qual congregação? sou da Tá. Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus, Né? sou pastor. Não estou na liderança de igreja nenhuma atualmente, né? Uhum. Mas continuo com o manto do sagrado ministério comigo, com certeza. Ô, Marcos Paulo, você não sabe o tanto que você me emociona conversando comigo. Eu passei por situações e, gente, o Marcos Paulo já me ajudou em diversas situações que eu acho que foi Deus que colocou na minha frente. Eu tive que ir uma vez ir numa delegacia, uma situação de uma pessoa presa, eu não sou criminalista,
uma pessoa presa injustamente, estava trabalhando no condomínio, ao sair, ela foi confundida com variar um homem negro, jovem, foi confundido com uma pessoa que tinha acabado de roubar uma moradora do condomínio. E eu fiquei muito nervosa, falei, Marcos Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Na época, eu acho que você e Osana, né, sempre mantiveram amizade, mesmo depois de formados, né, inclusive fazendo parcerias de trabalho. Mas, enfim, o Marcos Paulo, na mesma hora, gente, era acho que um domingo, à noite, ele, na mesma hora, não, vamos lá, vamos resolver essa situação. E aí nós ficamos horas lá, saindo de madrugada da delegacia, mas graças a Deus com o rapaz em liberdade. E a gente sabe quando a pessoa é presa assim, como é que ela é tratada, né, o que ela é submetida, e a partir do momento que os advogados chegam para garantir ali o direito dela, da dignidade ali da pessoa humana, muda totalmente, gente, o tratamento. Então, o nosso trabalho como advogado, ele é muito importante, cada dia mais, principalmente quando ele é humanizado. É Você como é verdade. que seus alunos, você acha que os alunos formam para serem consumistas? Ah, eu quero ter um bom cargo, eu quero ter dinheiro. Não tem problema, gente. Maravilhoso. Mas É, você acha que as pessoas estão se humanizando mais quando formam curso assim, de direito? o que eu procuro passar para os nossos docentes, os nossos discentes, né, ô Jaqueline, é justamente, dinheiro é resultado de um trabalho bem feito. Então, se você fizer um trabalho bem feito, se você ama aquilo que você faz, o sucesso financeiro, o suprimento das suas necessidades é algo natural, que vai acontecer, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, mas advogado de criminalista é advogado de bandido. E você viveu uma experiência, né? Infelizmente, mas felizmente, que deu tudo certo, Certo, disso. graças a Deus. Olha só, um jovem negro foi entregar um carro para um cliente que era dono de um lava-jato, né? E uma pessoa que estava dentro do ônibus foi lá e roubou uma pessoa, saiu, e por um reconhecimento, aquele homem foi confundido, sendo que ele tinha um álibi muito violento, que ele estava com o cliente dele entregando o carro Uniforme, no momento em que acontecia o assalto, né? Então, isso daí é gratificante demais para nós. Isso é muito gratificante mesmo, né? E mesmo que tenha a culpa comprovada, que receba uma pena justa, que passe por um processo justo, né, e adequado, que seja dado todos os meios de garantia de exercício dos direitos fundamentais. Então, isso aí é muito importante. E aí, como eu trago os discentes para a prática logo no início do curso, no primeiro período logo, eles veem como é que o direito consegue mudar o cinza no colorido, né, da vida, né? E isso daí eles são impactados com essa transformação que a ordem jurídica traz, e isso certamente traz para eles uma coisa chamada empatia, porque advogado vem de paracleto, que também quer dizer consolador, é aquele que está do lado, né? Então, então, o advogado é justamente para consolar, para estar ali do lado. Ele ocupa o último degrau da escada junto com o réu, né? sim. Quando a espada do Estado ela está sobre a cabeça dele. Então, é uma missão, né? Linda demais essa nossa missão de ser advogados. Sim, parabéns, viu? Parabéns para você, Marcos Paulo, por essa sua posição como professor também. E aí, nesses tempos difíceis, assim, a última perguntinha, penúltima. Vamos Como lá. é que você acha nesses momentos, você já falou aí, nesses momentos de polarização, né? Como é que você trabalha aí para o conhecimento, para as pessoas terem senso crítico, não serem manipuladas, né? Você já falou, eu já entendi qual é a transformação que você quer trazer para o mundo como professor, né? Com o seu exemplo. Mas a esperança, então, ela persiste, né? Mesmo com Com certeza, tanto discurso de ódio, com né? certeza. A história é cíclica, né, Jaqueline? Ela é um espiral mesmo. Ela é feita de avanços e retrocessos. A história é isso. Então, se nós olharmos para o passado, a gente vê situações difíceis. Na nossa história recente do Brasil, não vamos chegar no velho continente, na Europa, né, nos Estados Unidos, não. Vamos, aqui no Brasil mesmo, né, nossa história de cerca de 500 anos, né, um pouquinho mais, a gente vê avanços e retrocessos, mas eu tenho certeza sempre, eu acredito demais nesse povo chamado povo brasileiro,
E eu tenho certeza que o nosso destino é um destino de paz. Eu tenho certeza, acredito muito nisso. Brasileiro é um povo muito bom, né? Pode ser muito emotivo, mas né, a gente vai caminhando, vai aprendendo. E você está certo, a gente tem esses retrocessos mesmo na história do direito, né? A gente vê isso acontecer frequentemente, assim, né? Verdade. Bacana demais, viu? Bate-papo com você. Adorei esse bate-papo. Muito top, eu agradeço, minha amiga. E estou à sua disposição, os seus amigos, que são seus seguidores. Parabéns Sim, aí por essa guinada na sua carreira aí, que eu percebo que de uma jovem que tinha medo de se falar em público, eu vejo você acompanhando nas redes sociais, você se lançando mesmo, e Zé. fazendo essa travessia, né, do ambiente físico para o ambiente virtual, e certamente aqui a gente tem condição de atingir muito mais pessoas, compartilhando as nossas experiências, nosso conhecimento, e eu quero te parabenizar por isso, viu, Jaqueline? Você está fazendo um ótimo trabalho, e eu me coloco à disposição de você, dos seus amigos, sempre quando quiserem, né, me trazer aqui, eu estarei aqui com vocês para tratar de algum assunto, de algum tema específico. Pode contar sempre com minhas contribuições, você sabe disso. Obrigada, viu? Eu tenho um canto pelo tema teologia. Uma hora a gente vai pensar num bate-papo a respeito disso aí. Vamos, Acho vamos que nós vamos lá. precisar acalmar os ânimos, os espíritos de todo mundo, independente aí de resultados aí que nós tivemos de eleição. Eu acho que nós vamos ter que uma missão aí de missão, vou falar isso porque eu não sou, né, autoridade de nada, mas acalmar os ânimos nossos também, né? Nós estamos precisando de um Mas pouco de vai dar paz. tudo certo, Vai dar se sim, se Deus Deus quiser. quiser. Obrigada. Para Eu quero. terminar, eu queria que eu eu faço sempre assim um joguinho aqui de palavras com as pessoas, tá? Eu Vamos vou falar lá. e você vai me dando uma resposta rápida, o que que você pensa aí, tá? Ok, vamos lá. Fé, Fé é Deus, família, é tudo. um sonho a realizar ainda, Sonha realizar ainda? Meu Deus. as coisas, né? E vem realizando. Ah, estou realizando. Tá realizando? Bacana. Cada O, dia. o que que te traz irritação, assim, no seu dia a dia? O que que você te traz descontentamento? A ignorância. Ignorância no sentido falta de conhecimento, tá? A falta de acesso à educação. A ignorância me traz muita irritação. E o prato predileto do Dr. Marcos Paulo? Meu prato predileto são tantos. Eu acho que essa é Olha, a difícil que eu faço olha, aqui. olha só. O arroz da minha esposa. Hum, tentação. Existe uma bebida predileta também, assim, que você possa falar? Ou... Ah, eu gosto de suco de abacaxi, viu? Então tá. Olha, Marcos Paulo, muito obrigada. E para encerrar, vou te perguntar assim: 3 palavras, como é que você coloca em ordem? Família, trabalho e saúde. O que que vem primeiro, o que que vem por último? Desses três termos. Saúde, saúde, família, trabalho. Quer falar É por desse quê? jeito. Não, olha só, é muito importante. Ó, eu estou hoje quase 30 quilos mais magro de quando você me conheceu. É verdade. Então, assim, sem saúde a gente não tem disposição, a gente não tem condição de aproveitar as oportunidades que a vida traz para a gente, né? A família, nosso esteio de tudo mesmo. E as coisas simples, de lavar uma louça junto, de falar eu te amo. Isso daí é uma coisa muito importante mesmo. E o trabalho é onde literalmente a gente pode ali exercer e compartilhar com outros os dons que Deus deu para a gente. Então, é dessa forma. Uhum. A Solange está aqui, kkkk. Cidiane, amiga, advogada também, parceiríssima, está presente. Obrigada, viu, gente, pela presença. Hoje, você falando aí de que você está mais magro, mas eu fui hoje comer uma torta de limão que eu amo, torta de limão. E Sim. o lugar que você e o doutor Frederico me apresentam, vocês dois me apresentaram, que é Lá no Barro Preto. lá no Barro Preto. Ah, é maravilhoso. Eu vou falar no Barro de Anjo, uma delícia. Então, depois do fórum,
eu fui lá comer um pedacinho da torta de limão, que eu já estava com É saudade. maravilhoso. E lá tem uma pamonha também, um bolo de milho, um pão de queijo. Nossa, bom demais. Bom, muito obrigada, meu amigo, pelo bate-papo, pela parceria de trabalho. É difícil fazer parcerias que a gente leva para a vida, não é verdade? A gente apanha tantas vezes, É porque mas nós somos irmãos, tá aqui nós também, somos doutora, irmãos. que eu, assim, são vocês dois os grandes parceiros que eu tenho. Passou por aqui a doutora Adriana Ramalho, que foi quem me ajudou a iniciar no trabalho. Então, gente, tem muita gente boa nesse ramo do direito, né, que partilha conhecimento, e você é um deles. Muito obrigada, viu? Por tudo. Deus te abençoe ricamente, que você continue assim na sua estrada, você, sua família, Solange. Um beijo, Solange. Tudo de bom, viu? Ela falou aqui, deve ser comida, não é você não, tá? Acho que ela falou da torta de limão. É Ô, gente, muito verdade. obrigada. A doutora Cidiana está colocando aqui, mas muitos falam que a advocacia não tem amizade. É verdade, que é um ramo de pessoas muito vaidosas. E não é verdade. Todo lugar existem bons relacionamentos que você constrói, redes de apoio. Verdade. E eu, graças a Deus, Verdade. não posso reclamar. Né? E aqueles que vierem também são experiências para a vida. Com Aquelas certeza. passagens que deram certo também, né? Tudo é experiência. Tá bom, Verdade. gente? Ó, muito obrigada, então. Até a próxima semana. O bate-papo aqui é toda quinta. Hoje eu fiz na quarta, porque o doutor Marcos Paulo dá aula e o tempo que ele poderia dispor era hoje à noite. Agradeço a vocês pela participação. Deus abençoe você, família, tá? E conto Amém. Um mesmo. abraço para você, um beijão na Osana, minha irmã Zona, e Todos todos que os meus amigos participaram, que acompanharam aqui e aqueles que são seus amigos também. digo Um mesmo, viu? abraço. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Fiquem Um com Deus. Até beijo. boa Um abraço noite. para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.